Capítulo 12. Um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episódio de 1814. Tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, já estava em todo o esplendor da glória e do poder. Era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que à força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabara persuadindo-se a si próprio. Nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso motivo de renhidas contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general. Meu tio padre era inflexível contra o corso, e outros parentes dividiam-se. Daí as controvérsias e as rusgas. Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população cordialmente alegre não regateou demonstrações de afeto à real família. Houve iluminações, salvas, tedeum, cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio. E, francamente, interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu vi muito discurso quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei por que, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez esse conceito de experimentado. Vai-te embora, tu só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo do regozijo público. Entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com jantar. E tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou, quando menos, de seus ministros. Dito e feito. Veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luís Cubas. Vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia. Matou-se um capado. Encomendaram-se as madres da ajuda as compotas e marmeladas. Lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas. As vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Dada a hora, achou-se reunida uma sociedade seleta, o juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um tedeum. Foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes, o Dr. Vilaça, glosador insigne que acrescentou aos pratos da casa o acipipe das musas. Lembra-me, como se fosse ontem, lembra-me de o ver erguer-se com sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote. E repetir o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossir, alçar a mão direita toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o teto e, assim posto e composto, jurou aos seus deuses não acabar mais. Pediu um mote. Davam-lhe. Ele glosava-o prontamente e logo pedia outro e mais outros. A tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o Bocage, como eu ouvi no fim do século em Lisboa. Aquilo sim, que facilidade e que versos!
Tivemos lutas de 1 e 2 horas no botequim do Nicola, a glosarmos no meio de palmas e bravos. Imenso talento do Bocage. Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Cadaval. E essas 3 palavras últimas, expressa com muita ênfase, produziram em toda a Assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear como poetas, discreteava com a duquesa, um Bocage e uma Cadaval. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas. Os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia a caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era sobremesa. Ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, um palavrar de estômagos satisfeitos. Os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas e as compoteiras de cristal, deixando ver o doce de coco, finamente ralado, amarelo como uma gema. Ou então, o melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando, um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinham a quebrar a gravidade política do banquete. No meio de interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e do minuete e do solo inglês. Nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito ao pé de mim dava a outro notícia recente dos negros novos que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que trazia justamente de algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Trás, 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 fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe aconcheava a mão atrás da orelha para não perder palavra. A maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar certa compota da minha paixão. No fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai à cabeceira saboreava os goles extensos, a alegria das convivas, mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores, deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos e fluxos de um bom jantar. Eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que me servisse, mas fazia-o em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo. E as glosas sucediam-se como bátegas de água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce. Enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia Merenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delito do glosador. Retardar a compota e der a causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse,
mas grande e exemplar, coisa de alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave, o Dr. Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai, não me contentava o rabo de papel, nem o rabicho da cabeleira. Havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde, a segui-lo na chácara, onde todos desceram a passear. Vi-o conversar com Dona Eusébia, irmã do sargento-mor Domingues, uma robusta donzelona que, se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Porque... não sei por quê. Porque é de minha sina. Creio às vezes que é melhor morrer. Tinham penetrado numa pequena moita. Era lusco-fusco. Eu segui-os. O Vilaça levava os olhos uma chispa de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também. Que digo? Morro todos os dias de paixão, de saudades. Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do judeu. Não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com 2 auroras. Disse isso, puxou-a para si, ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram os rostos e os ouvi estalar muito de leve um beijo, o mais medroso dos beijos. O Dr. Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia, bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro essa minha palavra. A estupefação imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se a uma e outra banda. Trocavam-se sorrisos, segredos à socapa. As mães arrastavam as filhas, pretextando sereno. Meu pai puxou-me as orelhas disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição, mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir. Ah, brejeiro! Ah, brejeiro! Capítulo 13. Um salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas e apanhá-las, e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo. Tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim, oh palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste o compé entreari, com um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe e o mais que ele sabia. Benta palmatória tão praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob teu jugo, com a minha alma imberbe e as minhas ignorâncias e o meu espadim. Aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula? Nada mais, nada menos do que quer a vida, que é uma das últimas letras, com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada. Vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial e chamar-nos depois a lição. E fizesse isso durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho às trevas e ninguém te chorou, salvo um preto velho. Ninguém, nem eu que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludiero, o mestre. Quero escrever-lhe o nome todo nessa página. Ludiero Barata, um nome funesto que servia aos meninos de eterno mote a chufas. Um de nós,
O Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana havia de lhe deixar na algibeira das calças umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa ou ao pé do tinteiro uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejante, dizia nos últimos nomes, éramos sevandijas, capadócios, malcriados, moleques. Uns tremiam, outros rosnavam. O Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era flor, e não já da escrita, senão de toda a cidade. A mãe, viúva com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar à toa, como 2 peraltas sem emprego. E de imperador. Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia qualquer que fosse. Tinha garbo traquinas e gravidade certa, magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos, vamos de um salto de 1822, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. Capítulo 14. O primeiro beijo. Tinha 17 anos. Pungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos vivos e resolutos eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafara a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo veio achar, comido de lazeira e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. Sim, eu era esse garçom bonito, airoso, abastado, e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi não sei se digo, este livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção é castíssimo. Mas vá lá, ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, ou a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinha razão os rapazes. Era filha de um hortelão das Astúrias. Disse-mo ela mesmo num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos. Coisas de Espanha. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado, hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhido pela autoridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez no Rossio Grande, na noite das Iluminárias, logo que constou a declaração de independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos 2 rapazes.
o povo e eu. Vínhamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Via sair de uma cadeirinha airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarro, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras. Segue-me, disse ela ao pajem. E eu seguia, tão pajem como um outro, como se a ordem me fosse dada. Deixei-me ir namorando, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho chamaram-lhe Linda Marcela. Lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio João e confesso que fiquei tonto. 3 dias depois, perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças nos Cajueiros. Fomos. Era a casa de Marcela. O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno, em que eu pouco nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a espanhola! Havia mais uma dúzia de mulheres, todas de partido, e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola, o entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única. À saída da porta da rua, disse ao meu tio que esperasse um instante, e tornei a subir as escadas. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela de pé, no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar à sala. Eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém, não sei nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão e incerto como um ébrio.